Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que fazer quando os medicamentos para ereção não funcionam. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, inicialmente eu queria falar para vocês que o problema de ereção, a disfunção erétil ou impotência sexual, como popularmente é conhecida, é um problema muito comum no consultório do urologista. Não tem um dia que o urologista não saia para trabalhar, para fazer um ambulatório e não atenda um paciente com queixa de disfunção erétil, mesmo que seja leve. E no mercado a gente tem três principais drogas que são usadas para tratar a disfunção erétil, que são a sildenafila, que é o famoso Viagra, tem outros nomes também, mas o mais famoso é o Viagra. Tá? Tem a vardenafila, que a gente encontra com o nome de Levitra, e a tadalafila, que é o famoso Cialis também. Então essas drogas elas têm a apresentação sob demanda, que é usada um pouco antes da relação, e a tadalafila tem a apresentação de uso diário, que o paciente vai tomar todo dia, mesmo que não vá ter relação. Aqui nesse vídeo eu vou abordar algumas situações que a gente pode tentar melhorar o efeito da utilização do medicamento de uso sob demanda. A primeira coisa que a gente deve observar é quantas vezes o paciente tomou. A gente sabe que o paciente, para considerar uma falha, ele precisa ter tomado aproximadamente 6 vezes o remédio, em 6 situações diferentes. Por quê? Vamos supor que ele toma numa situação, mas ele está ansioso, está esperando aquele desempenho, ou vai encontrar uma pessoa, fica ansioso com aquela situação. Isso gera um desconforto na hora e faz com que a medicação não atue. Ou então, ele vai com a parceira mesmo dele, com a esposa dele, mas já existe uma pressão. Às vezes até no consultório a parceira vai e ela mesmo também reclama do problema e na hora da relação isso gera uma tensão ali no casal e o paciente pode não ter uma ereção satisfatória ou mesmo uma ação do remédio satisfatória. Então ele tem que usar em momentos diferentes, 6 ocasiões geralmente, para que ele possa dizer que o remédio não funcionou. Outra situação que a gente deve observar é o estímulo sexual. Tem paciente que chega no consultório falando, doutor, eu tomei o remédio e não aconteceu nada. Mas o senhor foi ter relação sexual? Não, não fui. Fiquei esperando o efeito. E não é assim que o remédio funciona. O paciente precisa ter o estímulo sexual, o estímulo da situação da relação sexual ou o estímulo tátil para fazer com que o mecanismo da ereção inicie e o mecanismo da droga também se inicie. Outra questão que a gente deve observar também é o uso de medicações falsificadas que existem no nosso mercado, seja da sildenafila, seja da tadalafila. A gente sabe que esses medicamentos, por vezes, não passaram pelo crivo das agências reguladoras de medicamentos no país e isso pode gerar uma falta de padronização na quantidade da substância, do princípio ativo e pode gerar um efeito menor ou uma ineficácia da droga. Outra situação que o paciente deve atentar é se ele ingeriu alimentos antes da tomada da medicação. A gente sabe que se o paciente estiver com o estômago cheio, tiver ingerido alimentos, principalmente se for uma refeição rica em gordura, a absorção da sildenafila e da vardenafila vai ser prejudicada. Na questão da tadalafila, não existe muito essa interferência dos alimentos na absorção, mas se o paciente fizer uso da sildenafila, que é o Viagra, ou da vardenafila, que é o Levitra, ele pode ter a absorção diminuída caso ele esteja com o estômago cheio. Outra questão é o tempo entre a ingestão do medicamento e a prática da atividade sexual. A gente sabe que com 15 a 30 minutos esses medicamentos podem começar a fazer efeito, mas cada um tem sua particularidade, tem um momento que ele atinge a concentração máxima na corrente sanguínea. Por exemplo, a sildenafila e a vardenafila vão atingir uma concentração máxima em torno de 1 hora após a ingestão da medicação. E a gente sabe que entre 6 a 8 horas é um tempo bom que o indivíduo pode ter a relação e ainda vai ter algum efeito do medicamento. Já no caso da tadalafila, a concentração máxima é atingida com 2 horas da ingestão do medicamento. E até 36 horas o indivíduo ainda pode ter efeito da droga. Por isso que isso é até uma propaganda da tadalafila no mercado, que ela é chamada também de pílula do final de semana, pois o indivíduo pode ingerir ela na sexta ou no sábado e ter relação não só no mesmo dia, mas no dia seguinte também. Outra coisa que deve ser investigada e pesquisada nesses indivíduos que não respondem ao uso de medicamentos para a ereção é a deficiência de testosterona, principalmente se ele estiver apresentando também uma baixa de libido, que é uma perda de interesse pela relação sexual, ou então um ganho de peso, uma perda de massa muscular, ou ainda uma alteração no sono.
esse indivíduo deve ter seus níveis de testosterona dosados e se ele tiver confirmada essa baixa de testosterona, ele pode se beneficiar de uma reposição de testosterona e pode inclusive ter um melhor resultado no uso dessas medicações para ereção. Além disso, a gente deve observar a dose que o indivíduo está tomando. Muitos pacientes têm medo de usar essas medicações, então acabam tomando subdoses ou tomam meio comprimido e às vezes não chegaram na dose máxima. E a gente, como médico, pode ir avaliando esses pacientes, ele conversando com a gente, falando de efeitos colaterais, falando de comorbidades, a gente pode ir aumentando essa dose até chegar numa dose máxima. E uma coisa que a gente pode fazer na prática também é associar as apresentações, associar medicações. Por exemplo, a tadalafila tem a apresentação de 5 mg, então o paciente pode fazer uso diário da tadalafila de 5 mg e na hora da relação, pouco antes da relação, ele faz uso de uma medicação de demanda. Pode ser a sildenafila, pode ser a vardenafila ou a própria tadalafila. Então, associando a de uso diário com a de uso sob demanda, o paciente pode ter uma eficácia maior no tratamento e pode chegar na ereção que ele deseja. Mas isso tudo, gente, é muito importante que seja feito em conjunto com o médico, seja acompanhado pelo médico, assim como tem pacientes que tomam subdoses, tem pacientes que tomam doses acima do permitido e isso pode não trazer um efeito benéfico para o paciente. Além do que, a gente sabe que existem outras doenças que são associadas com disfunção erétil e elas devem ser investigadas pelo médico e devem ser acompanhadas para que o paciente tenha um resultado melhor do tratamento, certo? E é isso que eu queria falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, inscrevam-se no canal, compartilhem essa informação com quem vocês acham que vai se beneficiar, comentem, façam perguntas, ainda tem muito assunto ainda para a gente discutir sobre a medicina sexual, sobre a disfunção erétil em geral e sobre a urologia, beleza? Um grande abraço e até a próxima!